Muito bem, na aula passada nós vimos como pegar os materiais prontos e simplesmente aplicar, e agora nós vamos fazer um material mais ou menos do zero, tá? Começar assim, ó, travou um pouquinho. Eu vou editar esse meu deck, tá? Só pra ter uma noção, eu quero deixar mais realista esse meu desenho, toda a paginação dele. Eu não vou simplesmente pegar o material de madeira, porque, por exemplo, provavelmente já tem um aqui, ver se eu acho. Eu poderia aplicar esse, por exemplo, tá? Mas não, eu quero mudar tábua por tábua, eu quero que exista uma variação entre elas, poxa, para dar mais realismo, para ficar mais interessante, porque é assim na vida real, né? Não é tudo muito igual, e também para ensinar todas as ferramentas que nós temos aqui. Então, olha só, cliquei nesse material aqui, Madeira Deck 1, por exemplo. Eu vou pegar o material pronto, a gente faz um do zero, deixa eu ver aqui. Madeira, pegar o mesmo que está aplicado aqui em cima, tá certo? Só que, obviamente, eu vou modificá-lo. Como? Dei 2 cliques aqui. E vamos lá. Nós temos o primeiro campo, que é a colorização. Eu vou deixar ele num tom um pouquinho mais escuro. Vou fazer isso, veja bem, a cor aqui está preta, então se eu aumento a colorização, ele vai ficar mais escuro. Meio óbvio. Quanto ao lustro, eu quero ele como se fosse bastante envernizado. Tá? Eu quero ele com um certo brilho aqui. Não é bem exatamente verniz. Então eu vou aumentar aqui o meu reflexo. Veja que ele está refletindo bastante. Esse esbranquiçado é porque o céu é branco, né? O azulado, por causa das nuvens e tal. Ele começa a mostrar. Só que eu não quero nitidez, tá? Senão vai ficar estranho. Eu vou diminuir esse brilho. Porque ó, se eu fizer assim, extremamente nítido, ó, tô vendo tudo. Eu vou diminuindo o brilho até ele ficar mais ou menos assim. Tá bom? Acho que aqui foi o melhor exemplo de qual é a correlação entre o lustro, que é o brilho, e a refletividade. Depois nós temos o relevo, tá? Eu posso aumentar ou diminuir isso. Essa textura que está aplicada aqui, ela não tem muito relevo, ela não tem, os veios aqui não são muito ressaltados, vamos deixar assim mesmo. Eu estou satisfeito também com o tamanho da textura, então agora nós vamos ver as opções avançadas, veja bem. Vou clicar aqui em mostrar mais. A primeira aqui é a posição. Então eu posso mudar onde que o mapeamento da textura foi feito, tá? Olha só, bem simples. Eu posso depois também mudar a orientação. Posso rotacionar essa textura, né? Não vou deixar certinho porque eu quero que o veio fique do lado maior da tábua mesmo, tranquilo. Depois nós temos a transparência. Nós temos aqui a serosidade e a transparência em si. Só para ficar mais claro o que é cada um, a serosidade é como se a luz ela se esparramasse pela textura, pelo seu objeto. É muito comum em folhas, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Enquanto a transparência é a transparência em si mesmo. É algo que você consegue enxergar do outro lado. Nós temos depois a aba configuração, onde nós temos o emissivo, para deixar esse objeto brilhante, a saturação, para aumentar ou diminuir a pigmentação desse objeto. Então posso, por exemplo, diminuir, deixar ele cinza, ou então deixar ele muito forte, avermelhado, né, como um tom de marrom. O specular ele é muito importante, porque em superfícies côncavas é o brilho nessas áreas, entendeu? Então vamos aumentar aqui um pouquinho do specular. Ixi, ele tá escandaloso aqui, deixar um toquinho só. Redução de cintilação, quando você tem 2 objetos coplanares ocupando o mesmo lugar do espaço, ele dá um bug, tá? Então com redução de cintilação, a gente vai ver isso mais para frente também, ele faz quem vai ganhar, ele escolhe quem que vai estar por cima ou por baixo, tá bom? Então você pode meio que aumentar a altura, entre aspas, do objeto sem mover o objeto, é muito louco, pra gente ver. Textura alfa, o que é essa textura alfa? Você tem fotos que apresentam uma transparência. Essa transparência normalmente é para gerar o recorte, tá? Por exemplo, aqui na nossa folha, deixa eu clicar nela aqui, ó. Deixa eu clicar em padrão. Ela tem uma textura alfa, tá? Se eu aplicar, por exemplo, que a textura alfa não recorta, mas ela é mapa de emissividade, ó, ela vai começar a brilhar naquela área ali, tá vendo? Não quero que ele recorte, deixa assim mesmo. Bom, voltando para cá. Ah, que beleza. Eu fechei. De novo. Acontece, olha só. Se é a pessoa distraída, é esse tipo de coisa que vai acontecer. Se você simplesmente fechar aqui.
tá? Então vou aumentar aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouquinho, tá tranquilo, já expliquei tudo aqui. Envelhecimento. Aqui é muito importante. Primeiro, ele tem uma espécie de interpere, era essa a tradução antes, que eu escolho, por exemplo, madeira, e conforme eu aumento, olha o que ele faz com a madeira. Eu vou aumentar, tá vendo aqui a borda, ó, repare, como se fossem umas lascas, ó. Se coloca no máximo, vem até musgo, tá? Então aqui, ó, vou deixar aqui um pouquinho, aí, opa, ótimo. Pra mim tá bom assim. E depois nós temos as bordas. As bordas são muito importantes para o seu render, tá? Por quê? Ó, acho que aqui na parede vai ficar mais fácil. Eu vou clicar na parede, mesma coisa. Eu tenho aqui as bordas. Se eu aumento elas, ele começa a dar um chanfro nesta área daqui. Veja que agora ele está com... não está tão 90 graus, tá vendo? E é justamente assim na vida real. Nada é tão reto, como se fosse cortado a laser. Tá? Ele vai ficar com uma partezinha mais abaulada ali. E é nessa área que o specular vai funcionar, na parte abaulada. Então o brilhozinho que você enxerga, que acaba ressaltando a geometria, é muito importante. Então ela é uma junção do bordas com o nosso specular. Opa, aqui. Tá bom? É isso. Então não esquece de acrescentar bordas em quase tudo. Tá? É mais fácil do que você fazer esse chanfro na própria geometria do modelador. Eu pelo menos acho. Tá? Então a gente estava aqui em envelhecimento. Deixa eu clicar aqui de volta. Tomara que eu não feche tudo, igual eu fiz antes. Folhagem. Tá? A folhagem é... Poxa, a gente vai ver mais para frente, mas é como você faz para criar muros verdes aqui dentro. Tá bom? Você coloca uma trepadeira e boa. Cara, é isso. E eu quero aplicar esse material, todas essas configurações, nas outras tábuas aqui. Eu tenho um material chamado deck 3, depois eu tenho o deck 2. O que eu vou fazer? Se eu já fiz tudo. Agora entra essa outra aba aqui em cima. Ó. Eu posso copiar esse material e depois colar esse material em algum outro. Eu posso posteriormente salvar esse material internamente aqui em cima, ou eu posso depois carregar esse material se eu salvar ele nesta opçãozinha aqui, tá? Então você pode ter uma biblioteca de materiais externos que você pode distribuir ou pegar de outra pessoa e ir carregando ele aqui. Porque é meio chatinho mesmo se configurar toda vez. Então, ó, eu vou copiar o material, não vou salvar. Eu vou clicar aqui. Clicarei em padrão. E depois venho aqui em colar. O padrão é sempre para você criar um material novo, tá? Do zero. Colei o material. O que eu vou mudar? Poxa, eu vou mudar um pouco a posição dele. Eu não quero que fique uma continuidade, então vou fazer isso aqui e, sei lá, isso aqui um pouquinho. E depois eu vou mudar a colorização. Ele vai afetar um pouquinho menos. Olha, vai ficar um pouquinho... aí, um pouquinho mais claro. Um tico. Depois aqui no deck 3, mesma coisa. Vou aqui em colar material. E esse vai ficar um tiquinho mais escuro. Olha só, então nós temos uma variação de textura bem interessante. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Aí, pronto. Ninguém vai falar que é igual agora. Beleza? É basicamente isso.